Graças e paz, amados, estamos começando mais um Instrução Cast. Instrução Cast de hoje nós vamos dar início, ao ano de 2026. Nós vamos fazer alguns episódios iniciais, uns 3 ou 4 episódios, falando sobre o selo do Espírito, a importância de você ser um cristão selado pelo Espírito Santo, Ter o selo do Espírito Santo na tua vida é fundamental. O Espírito Santo, ele é uma pessoa presente, é a presença de Deus em nossa vida que nos guia, que nos orienta, Tudo para contribuir para uma vida cristã saudável, boa, perfeita e agradável a Deus, para você viver segundo a vontade de Deus. Então, neste episódio inicial, nós vamos fazer uma introdução sobre o selo do Espírito, Nós vamos falar sobre 4 níveis do Espírito Santo na vida cristã. Nós vamos fazer a introdução neste primeiro episódio. No próximo episódio, vamos se aprofundar em cada nível, dessa vida cristã. E hoje, nós vamos dar início, a estas aulas, esses episódios aí de aula sobre o Espírito Santo, o selo do Espírito, E tudo inicia com a promessa do Espírito Santo, feita por Jesus aos seus discípulos, uma referência à vinda do Consolador, um auxiliador divino que habitaria com eles para sempre. Essa promessa, também presente no Antigo Testamento, se cumpre no dia de Pentecoste, quando os discípulos são cheios do Espírito Santo e capacitados para a missão. O Espírito Santo, ele é visto como o Consolador, o guia que guia aquele que ensina, que guia aquele que quer ser ensinado por Jesus Cristo, É o guia, ele é aquele que ensina todas as coisas, além de te lembrar, os ensinamentos de Jesus Cristo. Esse era o propósito do Espírito Santo, O Espírito Santo, ele é a pessoa da Trindade que pode nos conduzir à vida eterna. Ó, como é poderoso isso. Ele que vai nos conduzir à vida eterna. Nós temos aqui alguns versículos importantes para estarmos lendo e atualizando em nossa vida para entendermos um pouco melhor esta introdução, sobre a promessa do Espírito Santo. Primeiro, em João 14, 16, 17, o texto diz assim: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o ver nem o conhece, mas vós o conhece, porque ele habita convosco." João 14, 26 também. "Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito." Jesus aqui, ele promete enviar o Espírito Santo para nos fazer lembrar sobre todos os seus ensinamentos. Também tem Atos, Atos dos Apóstolos 1:8, que diz: "Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra." Ou seja, o Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo era necessária ser buscada e esperada para que eles pudessem viver, o mover do Espírito na vida cristã deles, para que eles pudessem transbordar na vida de outras pessoas. Então, no contexto de uma vida cristã, o selo do Espírito Santo refere-se à marca ou sinal que indica a posse e a presença, a pertença, que se diz a posse e a pertença a Deus, através da habitação do Espírito Santo no cristão. É uma garantia da salvação e um símbolo da proteção e da autenticidade da fé. O que é o selo do Espírito Santo? Que é o nosso tema principal, Presença, são alguns pontos, É bem abrangente. Porém, aqui vamos destacar alguns pontos. Por exemplo, presença e atuação. O selo simboliza a presença do Espírito Santo na vida do cristão, que o habita, o capacita a realizar a obra de Deus. Também autenticidade e propriedade. O selo garante que o crente pertence a Deus, marcando-o como propriedade exclusiva dele. Também tem segurança e proteção. O selo do Espírito Santo oferece segurança e proteção, sendo uma garantia da salvação e um sinal de que Deus cuidará de seus filhos.
Promessa e esperança também são pontos importantes. O selo também é um penhor da herança celestial, indicando que a salvação será completa no futuro. Ou seja, a presença de Deus na tua vida, a presença do Espírito Santo, você ser selado pelo Espírito Santo, você tem na tua vida toda essa esperança, toda essa expectativa, né, por um futuro glorioso com Cristo e eterno. Né? Agora, onde encontramos na Bíblia, né, o selo do Espírito sendo mencionado? Primeiro aqui, Efésios 1, 13 e 14, que diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Efésios 1, 13 e 14. Depois nós vamos voltar neste versículo para uma outra reflexão em cima dele. Aqui também tem 2 Coríntios 1, 22, que diz assim: o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então, esses, né, versículos, nós vemos ali o selo do Espírito Santo sendo mencionado como algo que tem que estar na vida do cristão. É uma marca, é um registro, é uma amostra da pertença, né, a Deus, que nós pertencemos a Deus. E significado para o cristão. O que o selo do Espírito Santo significa para o cristão? O selo do Espírito Santo não é um evento isolado, mas uma realidade contínua na vida do cristão. Ou seja, não é só um momento, você foi selado e acabou, não. Ele é algo constante na vida, dia a dia da vida cristã. Ele significa que o crente está seguro na salvação e protegido por Deus, e que a obra de Deus em sua vida continuará até a consumação. É uma marca de identidade mostrando que o crente pertence a Deus e que o Espírito Santo habita nele. Em resumo, o selo do Espírito Santo é uma poderosa metáfora para a obra transformadora e protetora de Deus na vida do cristão, oferecendo segurança, esperança e garantia de um futuro glorioso. Né? Para melhor compreensão dessas definições sobre o selo do Espírito Santo, vamos analisar cada um dos 4 níveis do Espírito Santo, né? E nos próximos episódios nós vamos nos aprofundar neles, né? Mas neste ainda nós vamos conhecer cada um desse nível para entendermos qual é a importância, né, para uma verdadeira vida cristã, a importância desses 4 níveis, né? Nós colocamos como 4 níveis na vida do cristão, passo a passo. Depois nós vamos, nos próximos episódios, se aprofundar nele. Então, os 4 níveis do Espírito Santo na vida cristã. Agora que já entendemos, né, um pouco sobre o selo do Espírito, vamos então agora atualizar em nossas vidas esses 4 níveis do Espírito Santo que devemos experimentar e viver como cristãos. O primeiro nível é receber o Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem que ser recebido na tua vida. Para entender quando isso acontece, vamos ver o que diz a sabedoria bíblica, né? Aqui um versículo bíblico que nós já mencionamos, como nós falamos, e vamos agora voltar a ele, porque ele explica, né? Ele nos dá a ideia de como receber o Espírito Santo, que é Efésios 1, 13 e 14. Porém, agora nós vamos ler, né? Vou estar lendo aqui na versão A Mensagem, para podermos, né, mudar um pouquinho do que nós já lemos e também ter uma compreensão melhor. Olha o que diz: foi em Cristo que vocês, depois de ouvirem a verdade e crerem nela, a mensagem da salvação, ou seja, você ouviu a palavra, creu nela, né, agora vocês se acharam em casa, livres e entregues, com a assinatura e o selo do Espírito Santo. O selo da parte de Deus é a primeira parcela do que está por vir. Um lembrete de que vamos receber tudo o que Deus tem preparado para nós. Uma vida cheia de louvor e gloriosa. Ou seja, o selo do Espírito, ele dá início a isso. Quando você recebe o selo do Espírito, você começa um processo de regeneração, de transformação, que vai te conduzir a uma vida cheia de louvor e gloriosa, segundo a vontade de Deus. Então, o primeiro nível é receber o Espírito Santo. Algo cuja importância todos nós, né, reconhecemos, sabemos, para a vida cristã. No entanto, o que gera muitas dúvidas, né, é quando verdadeiramente recebemos o Espírito Santo. Essa é a dúvida. Em que momento isso acontece? No versículo que nós mencionamos, o apóstolo Paulo está explicando sobre esse tema, onde ele diz que recebemos o Espírito Santo quando nós cremos ao ouvir a palavra de Jesus, de salvação pregada por Cristo, ou seja,
É no ato da conversão, quando de coração aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Nós entendemos a mensagem, a pregação da palavra. Quando isso verdadeiramente acontece, iniciamos o processo de transformação e ocorre a regeneração de um novo ser. Nesse momento, o Espírito Santo passa a estar conosco para nos conduzir nesse processo. Ele vai estar conosco ali presente para nos conduzir nesse processo. Então, somos selados pelo Espírito de Deus para iniciarmos uma nova trajetória de vida em Cristo. E assim também seremos conduzidos para a vida eterna. Então, tu foi selado, porém agora inicia todo um processo, né? Esse selo da parte de Deus testifica tudo que virá, o que nos leva ao próximo nível do Espírito Santo na vida cristã, que é ser cheio do Espírito, né? O segundo nível pode ser bem simples de entender, se você olhar com a lente certa, com o raciocínio certo, a mentalidade certa, né? A Bíblia ela explica sobre o fruto do Espírito, né? Creio que todos já ouviram falar, o fruto do Espírito. O que nos leva a entender que, para ser cheios do Espírito Santo, antes precisamos produzir esse fruto na nossa vida. Amém? Concorda? Biblicamente, esse fruto ele é dividido em algumas atitudes importantes que devemos buscar para a nossa vida cristã. Essas atitudes são citadas, né, como amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas mais à frente, né, nos próximos episódios, como falando, nós vamos aprofundar e vamos ver cada parte desse fruto, né, definição de cada parte desse fruto para a nossa vida. E vamos entender melhor a definição de cada uma dessas atitudes. Mas então, entendemos que ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do fruto do Espírito. Se eu sou cheio desse fruto, logo sou cheio do Espírito Santo. Se eu tenho amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, longanimidade, mansidão e domínio próprio, significa que estou preparado para começar a buscar o próximo nível do Espírito Santo, da vida cristã, o terceiro nível. Né? E o terceiro nível é revestir do Espírito Santo. Eu já recebi o Espírito Santo, eu já sou cheio do Espírito Santo, agora eu vou me revestir do Espírito Santo. Né? Jesus, ele quando já estava ressurreto, ele aparece para os discípulos, sopra sobre ele o Espírito e faz a promessa que eles seriam revestidos de poder. E no contexto de Atos 2, quando isso acontece, eles foram cheios do Espírito Santo e revestido de poder naquele dia de Pentecoste, né, que está ali relacionado em Atos 2. Nós, então, já entendemos que ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do fruto do Espírito. Mas o que é revestir, que é o terceiro nível da vida cristã? São os dons espirituais, né, como fé, curas, milagre, falar em línguas, conhecimento, sabedoria, entre outros. O objetivo é você ficar pronto para executar o último nível. Nós estamos no terceiro nível, ainda tem o quarto nível, mas todo esse processo é para você chegar no quarto nível, poder executar ele. Mas antes disso, de chegarmos no quarto nível, existe algo muito importante que você precisa entender. Antes de você buscar ser revestido de poder, precisa ter o fruto do Espírito em sua vida. Né? Porque o objetivo é usar esse revestimento para transbordar o fruto do Espírito na vida de outras pessoas. Entende? Você está cheio do fruto, então agora você é revestido de poder, que são os dons que você vai usar para transbordar o fruto do Espírito, ou seja, o reino de Deus na vida de outras pessoas. Né? Do contrário, se você não estiver cheio dele, do fruto do Espírito, você vai entregar os frutos da carne, que é o que você já carrega naturalmente, porque fomos nascidos no pecado, gerados no pecado, e estamos inclinados a isso. Né? Então, o revestimento do poder concedido pelo Espírito Santo é para você executar com perfeição o que Deus quer fazer por meio da sua vida. Mas para isso você tem que estar cheio do Espírito Santo, do fruto do Espírito. Né? Vamos agora para o quarto nível do Espírito Santo na vida cristã, que é frutificar, é transbordar. Uma vez que você recebeu, se encheu, se revestiu, agora chegou a hora de frutificar para o reino de Deus. Agora você vai começar a transbordar na vida das pessoas, levando Deus para elas e sendo instrumento do Senhor para os seus propósitos aqui na terra, compartilhando aquilo que Deus fez na sua vida através do Espírito Santo e que estava com Cristo e agora também, né, estar na vida dos que a Ele pertence,
ou seja, os cristãos, né? Ele está nos conduzindo em uma vida cristã voltada para as Escrituras, uma vida instruída pela verdadeira palavra de Deus, né? Agora que você compreende, né, pode compreender a atuação de cada nível do Espírito Santo, como nós falamos agora, que nesta introdução, né, vamos nos próximos episódios se aprofundar em cada nível desse. Então, se você fez sentido para você este primeiro episódio de 2026 sobre o Espírito Santo, se você acha que você verdadeiramente precisa do Espírito Santo na tua vida, então te convido a estar conosco no próximo episódio, se aprofundando mais nessa série, né, de episódio que vai ter sobre o selo do Espírito Santo na vida cristã. Então, eu te espero no próximo episódio, que você possa ficar na graça e na paz de Jesus Cristo. Amém?